Olá, seja bem-vindo ao vídeo da aula 1, tá? Esse vídeo eu vou te explicar como é que foi a história da barbearia até nos dias de hoje, tá certo? A barbearia ela já existe desde antes do nascimento de Cristo, aonde já foram encontrados artefatos como pedras cortantes feitas com machadinho, cortada afiadas aonde eram raspado o cabelo e a barba das pessoas daquela época, tá? Então a barbearia ela já existe há muito tempo, ela já se provou ao longo dos anos. É uma profissão que é uma das profissões mais antigas do mundo. O ofício de barbeiro ele existe desde do surgimento da história do mundo, né? Há mais de 2000 anos atrás. E ela se provou ao longo dos anos. Teve diversas modificações na profissão de barbeiro, tá? Existem algumas modificações, como o sindicato do barbeiro, que foi criado por volta do ano de 1700 na França, onde oficializou a profissão. Então a profissão ela foi oficializada há pouco mais de 300 anos atrás, tá? Mas ela já existe desde que surgiu o mundo, já existem provas que a profissão existia. Mas datada mesmo, o sindicato da França, que foi o primeiro a regulamentar a profissão, foi no ano de 1706, esse ano. Outra coisa interessante é que antigamente o barbeiro ele não fazia só corte de cabelo e barba. Os barbeiros eles faziam também pequenas cirurgias dentárias, assim como pequenas cirurgias que os médicos fazem nos dias de hoje. Extrações de feridas, curativos, tudo isso eram os barbeiros que faziam, certo? O barber pole, que é aquele símbolo que fica rodando por fora da barbearia, que simboliza hoje que ali tem uma barbearia. Antigamente, a cor vermelha significava que aquele estabelecimento comercial fazia pequenas cirurgias, que era o vermelho é a cor sangue. Então significava que ali fazia cirurgias, e a cor azul que fazia procedimentos dentários, né? E a cor branca que era cabelo e barba, que é o tradicional. Então só para você ver que o barber pole ele já existe há muito tempo, né? Não é dos dias de hoje, ele já existe há muitos anos atrás, esse barber pole, que ele veio vindo ao longo dos anos, né? Até hoje, que aquele postezinho giratório se tornou o símbolo mundial, eu diria, da barbearia. Então, recapitulando, a barbearia ela existe desde o surgimento do mundo, é a profissão mais antiga do mundo, tá? Segundo ponto é que antigamente os barbeiros não cortavam apenas cabelo e barba, eles faziam extrações dentárias, assim como as pequenas cirurgias médicas, tá? E o terceiro ponto é que a barbearia aqui no Brasil, agora falando, ela surgiu no ano de 1500, tá? Desde o surgimento aqui do descobrimento do Brasil, já existiam barbeiros. O pessoal que veio colonizar o Brasil, de Portugal, eles ensinavam os escravos e os negros a cortarem o cabelo e barba. Então aqui no Brasil já existe a barbearia desde o surgimento do Brasil também, e ela veio se provando ao longo dos tempos até nos dias atuais. O que aconteceu é que a barbearia, alguns anos atrás, ela caiu no esquecimento. O homem ele não tinha um espaço
para fazer o seu cabelo, a sua barba num espaço de homem. O que aconteceu? Os salões de beleza dominaram. Os salões de beleza eram o que eram mais frequentados. Então, o homem que queria parar seu cabelo, fazer sua barba, ele precisava ir num salão unissex. E isso foi por muitos anos. A barbearia ela tinha caído no esquecimento, o espaço somente masculino, né? Então, a barbearia ela tinha meio que caído no esquecimento. Os jovens não procuravam essa profissão, né? Achando que era uma profissão, tinha até certo preconceito com quem era barbeiro, né? Cabeleireiro, entre aspas, tinha um certo preconceito. Então os jovens eles não queriam ser barbeiros, tá? E isso foi mudando quando veio a necessidade do homem querer se cuidar mais. Então esses espaços que antes eram frequentados apenas por mulheres, né? E também por homens que queriam cortar o seu cabelo e fazer a sua barba e não tinham opções a não ser o salão unissex, eles começaram a migrar para as barbearias, aonde o espaço de uma barbearia é desenvolvido apenas para o público masculino. Até tem áreas femininas, né? Mas seriam áreas somente para a mulher esperar ou algo do tipo, onde o foco principal é o homem, né? Então a barbearia ela deu um boom. A barbearia ela deu um boom desde o ano de 2012. Ela vem crescendo em ascensão desde o ano de 2012. Eu estou gravando esse vídeo em 2022. Já fazem mais de 10 anos que a barbearia está crescendo. O Brasil, hoje, em 2022, ele só perde para o mercado norte-americano, tá? E a projeção, que se continuar nesse crescimento, é que inclusive o Brasil ultrapasse os Estados Unidos no consumo de serviços e produtos para o público masculino. Ou seja, o Brasil é o segundo país mundial que mais consome serviços de cabelo e barba, assim como cosméticos para a linha masculina. Então a barbearia ela está em franco crescimento, tá? Você pode ver pela cidade que você mora, não sei se é Blumenau ou da região, aonde antigamente você via poucas, né, ou quase nenhuma barbearia. Hoje você vê aí centenas de barbearia. Você passa numa rua onde tem mais de 10 barbearias. Hoje cada rua tem 2, 3, 4, 5 barbearias. É difícil a região que não tenha muitas barbearias. A maioria dos locais que são habitados, existem 3, 4 ruas com 5, 10 barbearias. E se você tem algum local aonde inclusive não tenha muita barbearia, é uma oportunidade de negócio, tá? Como eu falei, a barbearia ela está em franco crescimento. Em 2 anos, se continuar nesse crescimento, iremos inclusive passar o mercado norte-americano, que hoje domina o mundo, né, na venda de produtos e serviços. Então, só para você ver o potencial do mercado que você está entrando, certo? A barbearia ela já se provou, a profissão de barbeiro ela já se consolidou, tá? Ela já se provou ao longo dos anos. Então, ela só deixou, quando existiu, que antigamente o barbeiro fazia também a cirurgia e as extrações dentárias, o barbeiro apenas deixou de fazer isso porque, inclusive, a França, onde regulamentou a profissão de barbeiro, foi onde aboliu e criou o Sindicato dos Médicos, tá? Então, na época, o barbeiro deixou de fazer as cirurgias médicas e, posteriormente, também as cirurgias dentárias, as extrações dentárias, e o barbeiro ficou apenas com o corte de cabelo e a barba, né? Então, o barbeiro, antigamente, ele fazia as 3 profissões. Hoje ele faz só cabelo e barba, né? O barbeiro ali, que é a profissão que você está estudando para entrar agora, tá?
Então, basicamente é isso. A barbearia ela está se provando ao longo dos anos. Nos últimos 10 para 15 anos, eu diria, a barbearia ela deu um boom de crescimento, tá? Existem também reportagens que são contrárias, no caso a esse boom de crescimento, aonde também falam que quando existem muitas barbearias e muitos barbeiros, é sinal que o país está em crise, né? Por quê? Porque quando o desemprego está alto, normalmente as pessoas, né, não sei se é o seu caso, quando ela fica desempregada, ela busca um curso rápido, alguma coisa rápida para ela ter uma profissão e poder se sustentar e sustentar também a sua família. E a profissão de barbeiro, ela é uma profissão que você aprende rápido a se tornar barbeiro. Em menos de 3 meses, você já está cortando cabelo e fazendo barba, tá? Então, existem também as pessoas que são contrárias a essa dinâmica do boom de crescimento, onde eles falam que, inclusive, isso é reflexo da crise, tá? Eu fico com a primeira opção, tá? Eu digo que o homem dos dias de hoje, ele está se cuidando sim, mais, tá? Ele está se cuidando mais do que ele se cuidava antigamente. Foi quebrado muito tabu, né? Que antigamente o homem que se cuidava tinha até certo preconceito, né? Hoje em dia é uma coisa que é muito normal. Você vê homens fazendo limpeza de pele, que antigamente era até meio problemático você falar que você iria fazer uma limpeza de pele sendo homem. Hoje é uma coisa absolutamente normal. Então, para você ver como mudou o padrão do consumidor, né? O homem ele se cuida sim mais. Eu fico com a primeira opção, aonde a barbearia está num boom de crescimento, tá? Você ainda está entrando agora em 2022, eu digo numa época boa, apesar de ter muita concorrência, tá? Mas a barbearia ela está crescendo, você está entrando agora numa época onde ela está em crescimento. O problema de você entrar numa profissão é quando ela está em declínio, aí é muito mais difícil, né? Quando você já pensou, por exemplo, agora o homem, né, ele está preocupado em se cuidar, fazer seu cabelo, barba, comprar produto, fazer acontecer ali na área da beleza. Você já pensou se você estivesse entrando na profissão agora? Você faz o curso de barbeiro, investe em maquinário, sei lá, monta uma barbearia, onde o homem ele não está se preocupando, ele não quer gastar com isso. Então você estaria entrando num mercado que está em franco declínio, né? Isso não vai acontecer, você está entrando agora que o mercado está em crescimento, tá? Agora falando um pouco sobre os tempos atuais de barbeiro, eu comentei aqui um pouco também sobre a concorrência, né? Aonde cada esquina você vê barbearia. Hoje, para você ser um bom barbeiro, tem 2 opções. Ou você vai trabalhar em uma barbearia, né? Você vai, normalmente, as barbearias de hoje trabalham no regime de salão e profissional parceiro, onde você vai ganhar uma comissão por corte de cabelo, tá? Você vai ganhar uma comissão ali por corte de cabelo e barba que você realizar, ou química, enfim, pelos serviços seus prestados. Esse é o padrão de acontecer hoje, tá? Você vai trabalhar em uma barbearia comissionado e também normalmente as barbearias elas pagam comissão sobre vendas de produtos. Essa é a primeira opção. A segunda opção é você abrir uma barbearia. Tá? Quando você abre uma barbearia, você ser barbeiro é uma coisa, você abrir uma barbearia é totalmente outra, tá? Você sendo dono de barbearia, você vai se preocupar com muito mais coisas. Você sendo barbeiro, você vai se preocupar apenas com o teu desenvolvimento como profissional. Eu diria que você sendo barbeiro, você tem muito mais
tempo, eu diria, para se desenvolver, para desenvolver a sua técnica. Por quê? Porque você sendo barbeiro, você vai chegar no horário estipulado, vamos por 9 da manhã às 20 horas, um exemplo. Você vai fazer o teu horário e você vai para casa e você não tem preocupações além de chegar no horário, trabalhar e sair no horário combinado. Então essas são as suas preocupações. No seu tempo ocioso, você pode estudar novos cortes, você pode comprar cursos online, um exemplo, fazer cursos online de corte de cabelo e barba. Você pode, na própria barbearia, falar com os barbeiros mais experientes, pegar dica com eles e estar melhorando constantemente a sua capacidade técnica, tá? Você sendo dono de barbearia, as suas competências elas precisam ser muito maiores, tá? Você sendo dono, também existem duas opções. Você é o dono que você corta, você faz atendimento na cadeira e você administra, ou você é apenas o dono de uma barbearia e só administra, tá? Existem essas duas opções. Você sendo dono e cortando o cabelo, muitas das vezes a parte administrativa da tua empresa ela vai ficar desfalcada, tá? É isso que normalmente acontece. Quando o dono da barbearia ele está na cadeira cortando cabelo, fazendo barba, atendendo, as questões gerenciais elas ficam um pouco no esquecimento, entre aspas, né? Você não desenvolve o marketing da sua barbearia de forma eficaz, você não faz compras nos dias que precisa fazer, muitas das vezes falta produtos porque você está na correria atendendo, você muitas das vezes não sabe nem o rumo que a tua barbearia está seguindo, tá? Então, você vai ter que definir o que você quer. Você quer ser um barbeiro? Você quer ser um dono de barbearia? Você quer ser só um dono ou você quer ser um dono que corta? Tá? Se você for um dono que corta, eu sugiro que você tente contratar pelo menos uma pessoa para ficar no caixa e administrando as questões de compra, marketing, pagamentos de fornecedores, enfim. A barbearia ela parece que é uma coisa simples, mas se você for ver, ela tem muito detalhe, né? Então eu não vou me aprofundar aqui nesse assunto agora, porque o foco principal do curso é o curso de barbeiro, tá? Eu não vou me afundar aqui em questões gerenciais, eu vou me afundar na questão do curso de barbeiro que você está fazendo. Eu só quis explanar isso para você ver que existem duas opções, ou você vai ser um barbeiro ou um dono de barbearia, beleza? Então, essa aqui é a história da barbearia. Se caso você tiver alguma dúvida, basta você deixar um comentário aqui abaixo ou me mandar um WhatsApp também, que eu vou tirando todas as suas dúvidas. Essa aqui foi a primeira aula da história da barbearia desde antigamente até os dias atuais. Em resumo, a barbearia se provou ao longo dos anos. A barbearia antigamente, você não era só barbeiro, você também fazia cirurgias dentárias e pequenas cirurgias médicas, tá? Terceiro ponto, a profissão foi regulamentada nos anos de 1700, por volta de 1706, tá? E a profissão de barbeiro ela surgiu no Brasil nos anos de 1500. Então, em resumo, é isso. E nos dias atuais, pela concorrência estar muito em alta, você tem que definir se você vai ser só um barbeiro, né? Você vai focar só na sua técnica ou você vai ser um dono de barbearia, tá? Você sendo um dono de barbearia, existe toda uma questão gerencial por trás. Então, são dois rumos que você vai ter que definir que seja melhor para a tua vida. Tá certo? Então, essa foi a aula 1. Espero que tenha ficado claro para você como surgiu a barbearia até os dias atuais. Até a próxima aula.